Estudo do Catecismo da Igreja Católica, com o Padre Bruno Leonardo Braga. Desejei ver com a inteligência o que acreditei. Santo Agostinho. Tuas asas que nos elevam em contemplação. Retomando a nossa meditação, vamos primeiro nos situar. Na última semana, nós iniciamos a nossa reflexão sobre o 5º artigo da nossa profissão de fé, que afirma que Jesus Cristo desceu aos infernos e ressuscitou dos mortos no 3º dia. E na última semana, nós meditamos sobre a descida de Jesus aos infernos, ou a mansão dos mortos, como nós tradicionalmente dizemos no nosso credo, quando nós o recitamos. Iniciamos e terminamos esse assunto na última semana. E hoje nós começaremos a meditação sobre a ressurreição de Jesus no 3º dia, a ressurreição de Jesus dentre os mortos. E nesse ponto o Catecismo, ele retoma um texto dos Atos dos Apóstolos, capítulo 13, versículos 32 e 33, em que nós temos a afirmação: Anunciamo-vos a boa nova, a promessa feita a nossos pais, Deus a realizou plenamente para nós, seus filhos, ressuscitando Jesus. Vemos que nesse ponto da Escritura Sagrada nós temos a afirmação de que a ressurreição de Jesus, ela é o cumprimento da promessa de Deus ao povo da antiga aliança. A ressurreição de Jesus é a verdade culminante da nossa fé em Cristo, crida e vivida como verdade central pela primeira comunidade cristã, também transmitida como fundamental pela tradição e estabelecida pelos documentos do Novo Testamento. E além disso, pregada juntamente com a cruz como parte essencial do mistério pascal. Afinal de contas, o mistério pascal, ele não compreende somente a ressurreição, mas compreende também a entrega amorosa de Jesus por nós na cruz. Então, ressurreição e paixão são mistérios que estão unidos. Aquele que ressuscitou é aquele que também morreu por nós. É aquele que desceu à mansão dos mortos e ressuscitou dentre os mortos. Depois disso, o Catecismo vai nos apresentar a ressurreição de Jesus como um evento que, ao mesmo tempo, é histórico, ou seja, ele acontece dentro do tempo, desse tempo que nós vivemos, e, ao mesmo tempo, é transcendente, ou seja, ele extrapola os limites do tempo e do espaço. O mistério da ressurreição de Cristo é um acontecimento real que teve manifestações historicamente constatadas, como nós vemos registrado no Novo Testamento. Já São Paulo, ele escrevia aos Coríntios, pelo ano de 56, na sua primeira carta, capítulo 15, versículos 3 e 4. Eu vos transmiti o que eu mesmo recebi. Cristo morreu por nossos pecados, segundo as Escrituras. Foi sepultado, ressuscitou ao 3º dia, segundo as Escrituras. Apareceu a Cefas e depois aos 12. O apóstolo, ele fala aqui da viva tradição da ressurreição que ficou conhecendo após a sua conversão às portas de Damasco. Então, é algo que nós precisamos ter em consideração. O ressuscitado, ele se mostra, ele aparece aos discípulos com quem ele tinha convivido. A ressurreição de Jesus é um evento real. Não é como, às vezes, nós falamos até de uma maneira sentimental, né? Ele morreu, mas ele continua vivo nas nossas memórias. Ou ele morreu, mas ele continua vivo na obra que ele deixou. Não. Jesus Cristo, que desceu à mansão dos mortos porque se entregou por nós na cruz, ele verdadeiramente ressuscitou. Ele é vivo. Ele tem uma vida gloriosa junto de Deus, mas também se mostrando presente junto à comunidade, ainda que nós tenhamos que passar pelas lentes da fé para enxergarmos essa presença de Jesus hoje, junto à sua igreja, essa atuação de Jesus, junto à igreja de todos os tempos e em todos os lugares.
Mas nós vamos continuar essa meditação, nós vamos prosseguir aprofundando esse tema. Um primeiro sinal que nós temos da ressurreição na Escritura Sagrada é o túmulo vazio. Nós temos o testemunho do Evangelho de São Lucas, capítulo 24, versículos 5 e 6. O anjo perguntando: por que procurais entre os mortos aquele que vive? Ele não está aqui, ressuscitou. Então, no quadro dos acontecimentos da Páscoa, o primeiro elemento com que se depara é o sepulcro vazio. Por si mesmo, o sepulcro ele não é uma prova direta da ressurreição. A ausência do corpo de Cristo no túmulo poderia se explicar de outra forma, como nós vemos registrado na própria Escritura. Quiseram dizer que o corpo de Jesus tinha sido roubado. Mas, apesar disso, o sepulcro vazio, ele constitui para todos um sinal essencial. A sua descoberta pelos discípulos foi o primeiro passo para o reconhecimento do próprio fato da ressurreição. Esse é o caso das Santas Mulheres, em primeiro lugar, depois de Simão Pedro. Também vemos o discípulo que Jesus amava, atestado no Evangelho de São João, no qual se afirma que, ao entrar no túmulo vazio e ao descobrir o Senhor, esse discípulo viu e creu. Isso supõe que ele tenha constatado, pelo estado do sepulcro vazio, que a ausência do corpo de Jesus não poderia ser obra humana e que Jesus não tinha simplesmente retomado a vida terrestre, como tinha sido o caso de Lázaro. Algo novo estava acontecendo na pessoa de Jesus. Se, por um lado, a experiência do sepulcro vazio ela é um sinal indicativo da ressurreição, mas não é uma prova definitiva, por outro lado, há algo mais que manifesta a ressurreição de Jesus e que é mais evidente, pelo menos para aqueles que passaram por essa experiência, que são as aparições de Cristo ressuscitado. Nós temos testemunhos de aparições dentro dos evangelhos. Maria Madalena e as Santas Mulheres, que tinham ido ao túmulo para terminar de embalsamar o corpo de Jesus, que tinha sido sepultado às pressas, por causa da chegada do sábado na tarde da Sexta-feira Santa, foram as primeiras a encontrar o Cristo ressuscitado. E por causa disso, elas foram também as primeiras mensageiras da ressurreição de Cristo para os próprios apóstolos. Foi aos apóstolos que Jesus apareceu em seguida, primeiro a Pedro e depois aos 12. Pedro, que é chamado a confirmar a fé dos seus irmãos, vê, portanto, o ressuscitado antes deles. E é baseado no testemunho dele que a comunidade virá a exclamar: é verdade, o Senhor ressuscitou e apareceu a Simão, como está registrado em Lucas 24, versículo 34. Tudo o que aconteceu nesses dias pascais convoca todos os apóstolos, de modo particular Simão Pedro, para a construção da era nova que começou na manhã da Páscoa. Como testemunhas do ressuscitado, eles são as pedras de fundação da sua igreja. A fé da primeira comunidade dos crentes tem por fundamento o testemunho de homens concretos, conhecidos dos cristãos e, na maioria dos casos, vivendo ainda entre eles. Essas testemunhas da ressurreição de Cristo são, antes de tudo, Pedro e os 12, mas não somente eles. Paulo fala claramente de mais de 500 pessoas às quais Jesus apareceu de uma só vez, além de Tiago e de todos os apóstolos. Diante desses testemunhos, é impossível interpretar a ressurreição de Cristo fora da ordem física e não reconhecê-la como um fato histórico. Os fatos mostram que a fé dos discípulos foi submetida a uma prova radical da paixão e da morte na cruz do seu mestre, anunciada antecipadamente por ele. A paixão, ela provocou um grande abalo nos discípulos. E esse abalo foi tão grande que, pelo menos alguns dos discípulos não acreditaram de imediato na notícia da ressurreição.
Longe de nos falar de uma comunidade tomada de exaltação mística, os evangelhos eles nos apresentam os discípulos abatidos, com o rosto sombrio, assustados. E por isso eles não acreditaram nas santas mulheres que voltavam do sepulcro. E as palavras delas pareciam, para eles, uma loucura, um desvario. Quando Jesus se manifestou aos 11 na tarde da Páscoa, ele censurou a incredulidade deles e a dureza de coração, porque não tinham dado crédito aos que tinham visto ressuscitado. Mesmo confrontados com a realidade de Jesus ressuscitado, os discípulos ainda duvidam e, a tal ponto, que o fato da ressurreição parece para eles impossível. Eles pensam que estão vendo um espírito, um fantasma. São Lucas nos diz, no capítulo 24, versículo 41 do seu evangelho, por causa da alegria, não podiam acreditar ainda e permaneciam perplexos. E Tomé também vai conhecer essa mesma provação da dúvida. E quando da última aparição da Galileia, que foi contada por Mateus, lá no Evangelho, capítulo 28, versículo 17, se afirma: alguns, porém, duvidaram. Por isso, a hipótese segundo a qual a ressurreição de Jesus teria sido um produto da fé ou da credulidade dos apóstolos não tem consistência nenhuma. Muito pelo contrário, a fé que eles tinham na ressurreição nasceu, sob a ação da graça divina, da experiência direta da realidade de Jesus ressuscitado. Bom, nós já nos estendemos muito hoje, nós continuaremos na próxima semana a meditação a respeito da ressurreição de Jesus. Duas asas